João 1,14. Deus vindo a nós. Eu tomo emprestado o tema da cantata e trago essa palavra bíblica em menor tempo, porque teremos a cantata daqui a pouco, e tomo emprestado para dar título a essa palavra bíblica, essa mensagem bíblica. O texto diz assim, eu leio ao meio da revista atualizada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos, Deus veio até nós, e isso é um fato, e tornou-se realidade no nascimento de Jesus. Deus vindo a nós no nascimento de Jesus Cristo. O Criador, ele não permaneceu distante. Apesar da queda, que nós chamamos teologicamente de pecado original do ser humano e que atingiu a toda a raça humana, nós percebemos claramente, pela revelação bíblica, pela historicidade dos fatos, de que Jesus, ele veio de fato até nós, e essa ação mostra claramente de que Deus, ele não nos abandonou. Ele não deixou o mundo à deriva. Apesar do erro, apesar do pecado, apesar da transgressão que trouxe afastamento entre criatura e Criador, o próprio Deus providencia essa aproximação, essa vinda até nós. Ele entrou na nossa história. Deus entrou na nossa história. Ele não apenas tem a história das nossas vidas, como preguei pouco tempo atrás, nas mãos dele, mas ele entrou na nossa história. Ele faz parte da nossa história. Ele é o autor das nossas vidas. E ele assumiu nossa carne. Ele vestiu a pele humana. Ele trilhou estradas, as nossas estradas, as estradas da terra. Ele chorou quando um amigo, Lázaro, seu, veio a falecer. Embora ele sabia e o fez, Lázaro ressuscitar. E ele vivenciou também as nossas lutas, porque a Escritura, a Bíblia diz que ele em tudo foi provado, mas não caiu, não cedeu em tentação. De forma que ele não enviou, Deus não enviou apenas mensagens, mensageiros, os profetas ou sinais, mas ele mesmo veio até nós e veio através de Cristo Jesus. O transcendente, aquele que está além das nossas limitações, ele se tornou imanente. Ele desceu até nós. O infinito entrou para fazer parte do finito que somos nós. Aquele que é eterno submeteu-se ao tempo. Alguém que tem a eternidade nas suas mãos e na sua vida, submete-se a um tempo, de tal forma que nasce bebê, e como nasce um bebê, nascido de Maria, e aprende, de fato, aquilo que é próprio do ser humano a seu tempo. Ele também vestiu e encarnou-se, vestiu, como disse, a pele humana para habitar entre nós. O Verbo que criou o mundo, ele veio morar no mundo que ele criou. Então, irmãos, Deus veio até nós, através de Cristo. E eu gostaria de, nesse momento, de forma objetiva, destacar alguns aspectos, alguns pontos fundamentais desse entendimento de que Deus veio a nós. O primeiro deles é que Deus veio a nós, de fato, para assumir a natureza humana. O texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E possui duas naturezas distintas.
Ele, sendo Deus, revestiu-se de humanidade e não deixou de ter a divindade. Mas sendo homem, ele foi plenamente homem. E nós percebemos nisso quando o Verbo se fez carne, ele então assumiu essas duas naturezas, divina e humana, e elas se uniram. Se puder deixar ali na tela, para que eu possa acompanhar também o que está aqui atrás, tá certo? Agradeço. O Verbo eterno, divino, autoexistente e criador, ele esvaziou-se de sua glória e veio até nós pelo ventre de Maria. É como diz a carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e nós percebemos ali do versículo 8 em diante, que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas o texto continua e diz que Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então ele veio assumir a natureza humana. Aquele, meus irmãos, prestemos nós a atenção nesse aspecto, aquele que nem o céu dos céus pode conter, aquele que mediu as águas com a palma de sua mão, aquele que de fato mediu o universo com o seu olhar, aquele que espalhou as estrelas com, quem sabe, um sopro seu, a manifestação do seu poder, aquele que faz dos céus um tapete, esse nasceu entre nós, homens, e é colocado numa manjedoura, e é nascido de forma vulnerável, necessitado de carinho e de cuidado como todo bebê. Irmãos, esse é um aspecto fundamental dentro do entendimento de que ele veio a nós revestido de humanidade e veio assumir essa forma humana e abriu a mão desse momento de glória, embora de glória ele revestido está, mas para que pudesse vir até nós e pudesse ser semelhante a nós, não igual, mas semelhante a nós. E o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, é tão claro quando diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus habita toda a divindade. Ele é Deus. Mas há um segundo aspecto a ser destacado, irmãos, é que ele veio trazer salvação. O texto diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Essa salvação, ela vem acompanhada da graça e da verdade que há em Cristo Jesus. Jesus manifestou-se cheio de graça e de verdade. Interessante que a gente lê a Bíblia algumas vezes, e se você já leu comigo algumas vezes toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu lembro que pelo menos 10 vezes li ela inteira, depois lendo alguns livros e capítulos diferenciados, nós nos deparamos com textos que parece que nós nunca tínhamos lido. E lendo hoje ainda à tarde, rebuscando aqui, burilando essa palavra, encontrei-me com Salmo 85, versículo 10, onde diz que a graça, o amor, aliás, o amor e a verdade se encontraram. O amor e a verdade se encontraram. E o texto continua nesse versículo 10 do Salmo 85, dizendo que também a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, aqui nós temos graça e verdade. Graça e verdade. E em Cristo elas estão em plena harmonia. Elas andam juntas. Elas se encontraram. Graça, sabemos muito bem, é uma dádiva completamente merecida. É aquilo que nós de fato não merecemos. Não somos dignos. Não temos como fazer. Não temos como nos prover dela. Ela nos é dada, a graça é concedida. Ela é alcançada não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, não pela nossa bondade, não pelo nosso fazer algo. Ela nos é dada em Cristo Jesus. E só recebe graça quem de fato necessita da graça. Quem percebe que não é completo em si mesmo e que carece da graça de Deus.
Então, graça é uma dádiva completamente imerecida. Nós jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. E verdade, porque essa salvação vem em verdade. Porque o Cristo veio, esse verbo de Deus, e que é Deus, trazendo salvação cheio de graça e de verdade, porque não é um blefe, porque não é um engodo, porque não é uma mentira, porque não é uma pregação fake news, não é um evangelho com açúcar, não. É um evangelho de verdade, é um evangelho de realidade, é um evangelho que transforma, não apenas muda, mas transforma. É um evangelho que liberta. Então, essa graça e a verdade em Cristo Jesus, o verbo de Deus, trazem salvação. Então, percebemos, irmãos, que ele veio até nós, e ele veio, esse verbo que se encarnou, cheio de graça e de verdade. Ele veio trazendo redenção, ele veio trazendo salvação àqueles que se consideram indignos, aqueles que se consideram pecadores, aqueles que merecem, não pelo esforço e o empenho, mas porque reconhecem a necessidade do Cristo, reconhecem-se carentes desse Deus cheio de graça e de verdade. Esses são alcançados pela salvação. E por último, esse verbo de Deus, que é Cristo, ele veio revelar a sua glória e a glória do Pai. Ele veio revelar a glória dele e a glória do Pai. O versículo 14 termina dizendo que ele veio e nós vimos a sua glória, diz João. A glória como do unigênito do Pai. Jesus, meus irmãos, é a exata expressão do ser de Deus. Toda a plenitude habita corporalmente em Cristo Jesus. E nós percebemos que ele é coigual a Deus. Ele é coeterno, como a divindade o é. Ele é consubstancial com o Pai, da mesma essência, da mesma substância. E nós temos textos na palavra, onde os segmentos que nós temos hoje, até hoje, e não são novos, porque eles apenas vão se enveredando e reformulando o entendimento que é equivocado da ideia de Jesus, e dizem que Jesus é menor do que Deus. E Jesus não é Deus. Dizem que Jesus foi criado. Diz que Jesus não pode salvar sozinho. Ele não pode prover salvação, só ele apenas. É preciso mais alguém. Ele não é o único mediador, como nós hoje recebemos em mensagem bíblica nessa manhã. E o texto de João 14:9, que os irmãos têm aí a projeção. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Deus, olha para Cristo. Quem olha para Cristo, olha para Deus. E o texto de João 10:30, o próprio Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Então, irmãos, ele veio revelar essa glória dele e a glória do Pai. Nós, irmãos, percebemos então em considerações finais que Deus veio ao nosso encontro primeiro e assumiu nossas dores e nos ofereceu esperança eterna. Ele veio ao nosso encontro. Ele não esperou que nós melhorássemos, porque essa ideia do homem melhorar, do homem chegar a evoluções outras e que se torne um ser humano perfeito, isso já provou até hoje que nós não somos assim. Lamentavelmente, a natureza humana, ela é terrível. Haja vista as guerras que se levantam e que nunca cessaram. As situações hoje de insegurança que nós temos, a maldade campeando de todos os lados. Então, como o homem é alguém que pode bater no peito e dizer que é bom? Mas em Jesus, ele veio ao nosso encontro e assumiu essas dores e nos ofereceu uma esperança que não é apenas agora, aqui que temos mais uma esperança eterna. Segundo, Jesus veio cheio de graça e verdade. Graça que acolhe. A graça, ela acolhe. A graça, ela consola.
A graça fortalece, por isso que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele disse: Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece, Timóteo, a tua vida na graça que há em Cristo Jesus. E verdade, irmãos, que liberta. A graça, ela traz no seu bojo também uma libertação, um consolo e um fortalecimento. Terceiro e último, assim como Jesus habitou entre nós, e Ele esteve entre nós, Ele aqui não apenas veio implantar, e Ele de fato não veio implantar uma religião, Ele veio trazer uma modus vivendi, uma vida que é dele. Os seguidores dele, de fato, são discípulos dele. E ele veio e habitou entre nós, assim como ele fez assim, ele também precisa. Não porque ele precise, mas ele precisa porque você e eu precisamos habitar aqui, porque ele habita em nossos corações, ele venha até nós, ele entre na nossa vida, ele more conosco. Porque assim como ele veio e habitou entre nós, e viveu aqui nessa terra durante 33 anos, ele quer habitar na sua vida para sempre. Ele quer habitar no seu coração e no meu coração por toda a eternidade. Então, nessa noite, quando temos essa explanação, e vamos agora ouvir uma cantata que tem esse tema, jamais venhamos a nos esquecer de que ele veio, Deus veio até nós, através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento e após a oração, nós vamos aguardar a entrada do coral junto com músicos e nós vamos, meus irmãos, ter a pregação cantada nessa noite. É uma proclamação do Evangelho de Cristo Jesus através da música. Então, façamos com que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente agora se volte para glorificar a Deus em cada canção, em cada nota, em cada acorde que ouvirmos desse musical. Mas vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus veio até nós. Ele não esperou que melhorássemos. Ele não esperou que nós fôssemos ao encontro, porque até nós mesmos, com as nossas forças, não procuraríamos e não encontraríamos, mas ele veio até nós como um plano maravilhoso, bendito. Ó Deus, muito obrigado porque temos acesso a Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua vinda. Obrigado, ó Deus, porque a sua vinda, o seu nascimento foi marco também no nascimento de muitas vidas aqui, que nascemos de novo em Cristo Jesus. Obrigado, Pai bendito. Sejas tu glorificado através desse musical. Não é uma apresentação, Senhor, é o culto que prestamos. É através dessa música, desse musical, que enaltecemos a Ti também. Recebes tu, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.